Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Dia de Atlético, dia de furacão. Passou rápido dessa vez, né, cara? A gente tá encarando uma temporada um pouco atípica pro torcedor do Atlético, que vinha há anos tendo jogo no meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Essa temporada é uma temporada de jogos semanais, né? Só que dessa vez, pra terminar o primeiro turno, dá uma acelerada no calendário da Série B. A gente joga terça e domingo, terça contra a Ferroviária, domingo contra a equipe do América Mineiro. E é um jogo contra a Ferroviária que eu confesso que eu estudei muito pouco da Ferroviária, porque eu acho que é um jogo muito sobre o Atlético, sabe? É um jogo pra entender como o Atlético vai reagir depois do vexame que fez contra o Volta Redonda. Porque eu acho que existem maneiras de você reagir. O Atlético ele pode reagir de maneira péssima e continuar deixando a desejar na Série B. Ou o Atlético pode usar aquela derrota pro Volta Redonda, e a gente não precisaria ter sido humilhado pelo Volta Redonda pra usar isso de motivação, mas pode usar a derrota pro Volta Redonda pra tentar dar uma resposta o mais rápido possível. E eu falo isso no lugar de um time que pode dar essa resposta. O Atlético tem uma derrota muito significativa e eu acho que a partir disso, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que a partir disso, a gente pode construir uma reação no campeonato. Que seja um fator psicológico novo não querer passar por isso novamente. Matar os jogos de forma significativa. Abriu 2-0, gente, o jogo tem que acabar. Só que o Atlético contra o Volta Redonda, eu acho que é um papel importante a gente dizer isso aqui também. O Atlético contra o Volta Redonda tem momentos muito bons no jogo. E eu gostaria, contra a Ferroviária, de ver o Atlético do primeiro tempo contra o Volta Redonda. Foi um Atlético que me agradou demais. Um Atlético perigoso, principalmente com as participações do Bruno Zapelli. Um Atlético criando situações de gol. Um Atlético levando perigo pro adversário. Ali, pra mim, foi o exemplo do que eu espero pro Atlético. Um Atlético seguro, sofrendo pouquíssimo. Porque eu acho que esse lado defensivo é muito importante a gente falar. O Atlético, em muitos momentos, administrando o jogo com a bola, construindo bem desde lá de trás. Mas se a gente faz um recorte daquele primeiro tempo, é um primeiro tempo extremamente positivo. Extremamente positivo. Vamos adiantar um pouquinho e falar da escalação, porque eu acho que é um ponto que a gente precisa trazer aqui, porque tem bastante coisa pra falar, né? Naturalmente a gente vai abranger alguns assuntos no outro vídeo específico sobre o tema, mas falar sobre Santos e Mikael acho que é mais do que necessário, né? A gente já tinha adiantado que em algum momento o Mikael seria barrado. E acho que o Mikael ele tá sendo barrado não por questão de experiência, tá? Eu quero deixar isso muito claro, assim. Eu não quero queimar o Mikael, mas o Mikael tá sendo barrado por questão de desempenho. O Mikael tá sendo barrado porque não deu conta tecnicamente de assumir o gol do Atlético. E agora a gente tem que criar uma esperança no Santos que não dá uma resposta há muito tempo, porque a gente faz um planejamento na temporada para o Mikael ser absoluto e ele não consegue ser. A aposta no Santos ela é muito mais arriscada do que parece, mas ela é necessária. O Santos ele não tem uma sequência como titular há muito tempo. Então isso bate um certo receio. Isso bate uma certa dúvida. Será que a gente realmente pode contar com o Santos? Será que a gente realmente tem ali capacidade de contar com um goleiro tão vencedor na história do clube, tão experiente, mas que não agarra há muito tempo? Fica a questão. Na defesa a gente deve ter Cauã Moraes, e a gente já conversou sobre a importância do Cauã Moraes, principalmente com a ausência do Esquivel. O Cauã é um jogador que eu confesso que eu gosto muito, acho que tecnicamente é muito bom. Acho que tem um refino com a bola muito legal. Acho que tem uma presença ofensiva muito acima da média para um lateral. Bons cruzamentos, boas infiltrações. Deu assistência no último jogo. Então eu fico feliz de ter essa presença ofensiva do Cauã. E a gente tem uma questão ali que eu acho que vai ser o Aguirre que vai jogar, tá? Primeiro jogo do Aguirre. Vamos ver como vai ser. O Léo pela esquerda, Beleze pela direita, Aguirre na sobra. Receio. Mas ele na sobra é realmente onde ele pode se sentir mais confortável. Isso eu não tenho muita dúvida. Se o Aguirre tivesse que percorrer maiores distâncias para pressionar, aí eu teria um pouquinho mais de medo.
Mas acho que o torcedor do Atlético vai ter a primeira prova do Aguirre nesse jogo, com o Léo fazendo ali pela lateral esquerda a substituição ali do Esquivel, né? No meio campo, sem muito mistério, Raul, Filipinho, Patrick e Bruno Zapelli. O Patrick naquela função muito importante que ele faz de falso lateral esquerdo quando o Atlético defende, meia quando o Atlético ataca. Eu acho que no último jogo ficou tão claro quanto o Atlético sentiu a saída do Patrick, quanto o Atlético sofreu com a saída do Patrick, sabe? Um jogador que eu acho que traz um equilíbrio muito interessante para o setor. No meio campo, óbvio que fica o receio de Raul e Filipinho estragarem tudo, mais uma vez. E mais à frente, a expectativa pelo Zapelli, né? Como vai ser a torcida junto a Bruno Zapelli. Eu acho que a gente pode ter uma resposta muito legal do Zapelli, tecnicamente, sendo esse jogador que desequilibra, sendo esse jogador do passe, sendo esse jogador de construção, até porque sem o Esquivel o Atlético precisa mais do Zapelli do que nunca, se ele tiver um pouquinho mais de apoio do torcedor. Se ele tiver o torcedor não indo para a Arena da Baixada a chincalhar ele, muito pelo contrário, apoiar ele. Então, muito na expectativa de ver o torcedor comprando o barulho do Zapelli no momento que o jogador precisa, sabe? Eu acho que quem vai na Arena da Baixada contra a Ferroviária depois de tudo que a gente vivenciou no último jogo é quem realmente é maluco da cabeça. Então, que a gente espere um comportamento um pouco diferente nesse sentido. Na frente, Mendonça. Vamos ver se o Mendonça desencanta, né? Eu gostei do primeiro tempo do Mendonça contra o Volta Redonda, sabia? Eu vi muita gente criticando a partida do Mendonça como um todo. Eu achei um bom primeiro tempo, achei participativo, participou do segundo gol. É um jogador que eu conto muito, assim, acho que vai ser uma referência técnica ao natural. E Allan Kardec. Obviamente fica a expectativa para o Viveiros ganhar minutos, mas é um jogo que eu espero que o Atlético tenha um ímpeto inicial muito forte, como teve contra a Volta Redonda. Volto a dizer assim, o primeiro tempo contra a Volta Redonda era um primeiro tempo de muita esperança sobre o que o Atlético pode ser ao longo dessa Série B. Isso passa muito por começar forte, e já fazer gols, e já criar situações, e já empurrar o adversário para trás. Se a gente abre o placar, obviamente que depois do jogo contra o Volta Redonda não dá para afirmar muita coisa, mas de alguma maneira a gente condiciona o jogo a nosso favor, principalmente para as transições que foram tão letais no último jogo, 2 gols de transição. Esquivel vai fazer muita falta e que seja o dia de todos os santos, né? Que seja o dia que finalmente a gente tenha um goleiro que garanta pontos pra gente na Série B, porque até agora o Mikael, infelizmente, não conseguiu ser esse goleiro, mas acho que o Santos também é um bom exemplo pro Mikael, um jogador que já oscilou muito vestindo a nossa camisa e... enfim. É isso. Valeu, pessoal. A gente se fala, porque hoje tem live do jogo, hoje tem Arena, estarei no Arena, conto com todos vocês. Forte abraço, tamo junto, é nóis.